Depois de Alexandria, pela história, a primeira universidade que se tem notícia na bibliografia médica é a Universidade de Salerno, 1075, Bolonha, 1158, Montpellier, 1181, Paris, 1215, Cambridge, 1217, Pádua, 1222, Oxford, 1229. Que belas imagens, que belas universidades. Nós temos que sensibilizar, os políticos da nossa sociedade, do Ministério da Educação, para que essas universidades, assim como as nossas modernas, maravilhosas de hoje, façam parte da cultura dos nossos jovens. Tamanha crise que percebo na educação do nosso país e do mundo inteiro. É uma vergonha. Vocês, nós todos, estarmos interferindo tão pouco na educação das nossas crianças. Nem só de beleza viveu a história da medicina. Ela também é feita de atrocidades. Imaginem vocês, vivissecção de animais, vivissecção de humanos, assassinatos para venderem corpos. Tinha uma época que podia se fazer autópsia e as pessoas assassinavam bandidos, como se os bandidos não valessem nada, para venderem os seus corpos. Um famoso foi esse aqui, ó, o Monro, que acabou descobrindo depois o foramen de Monro. Ele fez uma vivissecção em público. Vivissecção, para quem não sabe, é ir cortando vocês devagarzinho vivos. Uma meiguice. Vocês sabem, ao preparar essa aula eu fiquei pensando, talvez, será que não é por isso que a gente tenha tanta vontade de rezar hoje em dia? Quem sabe seja para tentar lavar ou esquecer todos os nossos pecados. A beleza da medicina está em certos autores. William Harvey descobriu a circulação do sangue, por exemplo. Giovanni Battista Morgagni é o pai da anatomia patológica. Ele foi o primeiro que disse que as lesões anatômicas correspondem às doenças. Em latim, de sedibus e causis morborum. Descreveu várias doenças, por exemplo, a tetralogia de Fallot. Ambroise Paré é considerado o pai da cirurgia moderna. Para vocês terem uma ideia, nas guerras, os feridos, as feridas, eram queimadas a ferro quente. Como sofreram essas pessoas no mundo antigo, através desses tratamentos. E o Ambroise Paré teve a ideia de começar a costurar os vasos sanguíneos. Por isso ele é considerado o pai da cirurgia moderna. Ele idealizou, para vocês terem uma ideia, nós estamos em 1500, naquela época, o Ambroise Paré já idealizou membros artificiais e implantes dentários. Nós estamos em 1500, hein? Antoine Lavoisier é considerado um dos maiores gênios, se não for o maior gênio da nossa humanidade. Ele que descobriu que o princípio vital da vida não era o flogisto. Flogisto é a energia que advém dos alimentos. Foi ele que descreveu que a vida é uma combustão. E o que é essencial realmente na vida seja o ar. Talvez hoje, pensando melhor, a gente pudesse usar o ar e o flogisto como sinônimos de vida.
Essa frase está no coração de todo cientista e eu faço questão de lê-la, para vocês agora. Na natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Não pode haver nada mais maravilhoso do que isso. E, como todas essas universidades, no princípio, nessa época da civilização humana, o que aconteceu com o Lavoisier? Guilhotina nele. Guilhotina foi a maneira mais humana, por assim dizer, que os homens encontraram para matar as pessoas. A igreja foi muito maldosa com essas universidades. É gozado isso, porque qual era o pensamento da igreja? A igreja achava que o conhecimento iria levar a gente a parar de ter fé, de amar e de acreditar em Deus. Isso é muito estranho, porque é exatamente o contrário. É o conhecimento que nos aproxima de Deus. Todo grande cientista tende a se aproximar de Deus. Em 16 de outubro de 1846, maravilhosamente surgiu a anestesia geral, neste dia 16 de outubro de 1846, que foi intensificada por um dentista, Thomas Green Morton. Foi na Inglaterra. Esta é a foto onde se realizou a cirurgia e nunca mais ninguém operou nessa sala, e ela está no museu lá de Londres, guardada para sempre, para a posteridade. Em Alexandria se usou ópio, mandrágora, sementes. Mandrágora deve ser, por isso que o Harry Potter, a escritora se inspirou para escrever Harry Potter, mas mandrágora se usava como anestésico. Hipnose, bebidas alcoólicas. Muito depois, no século XX, que veio o clorofórmio e os halogenados. Com Virchow, chegamos à terceira era da medicina, fim da era dos humores. Virchow viu ao microscópio o que é uma célula, a principal e a menor unidade viva dos seres vivos. E inicia-se a era da patologia celular. Joseph Lister, eu o escolhi para trazer para esta apresentação porque ele é o incentivador dos antissépticos. Daí que vem a palavra, por exemplo, Listerine, né? E com os antissépticos as feridas de guerra puderam se tratar, porque antigamente 50% das pessoas faleciam não do ferimento, mas das consequências deles. Louis Pasteur, esse monstro sagrado da história da medicina, esse foi glorificado em vida e enriqueceu a França. Louis Pasteur, ele trabalhava ele queria entender a fermentação do leite e a fermentação do vinho. E ele descobriu que o leite apodrecia e as vinícolas se perdiam por causa dos bichinhos, por causa dos micro-organismos. E ele teve uma ideia genial, muito complicada, por sinal. Ele aqueceu o leite e o vinho a 50 graus. E assim nasceu a pasteurização. Ele também, brilhante e patrimônio, é dele que se inventou a vacinação. Ele percebeu que se tirasse a virulência dos micro-organismos patógenos, nós poderíamos prevenir as doenças dentro da nossa sociedade. Obrigado, Louis Pasteur. Muito obrigado por ter existido. Robert Koch
foi o fundador da bacteriologia. Ele não descreveu só o bacilo de Koch, ele descreveu também o Vibrio colérico e foi prêmio Nobel de Fisiologia. William Conrad Röntgen, 1845 a 1923. Essa terceira era da medicina não é só uma era da patologia celular, é uma era também da tecnologia. Essa era durou até o começo do nosso século XXI, onde nós vamos terminar a nossa apresentação. Foi a era da patologia celular e a era da tecnologia. E essa foto que está aí, não se sabiam os malefícios do raio-x, né? Ele descobriu um novo tipo de raio e chamou esses raios de raios X. E essa foto que está aí é a foto da mão da esposa dele. E dá para se ver o anel, né, no quarto dedo da sua esposa. Karl Landsteiner descreveu os tipos de sangue A, B e C no começo. Antigamente, os indivíduos cientistas já tinham feito enormes experiências para tentar fazer transfusões de sangue. Animal, humano, humano, animal, humano, humano. E a maior parte das vezes que acontecia, as pessoas morriam. Então ele merece estar aqui hoje com a gente. Logo depois, Alfred e Curly descobriram o tipo AB e trocaram o C pelo O. O O é o doador universal. Prêmio Nobel, merecidamente, de Medicina e Fisiologia. Alexander Fleming, sabe o que ele fez? Ele esqueceu no laboratório dele uma tarde, ele esqueceu uma placa de Peyer com uma cultura de estafilococos. Esqueceu, não guardou na geladeira e nem jogou fora. Quando ele voltou, ele percebeu que essa placa de Peyer estava mofada, cheia de fungos. Porém, próximo da cultura existia um halo claro. Ele falou, o fungo chamava-se Penicillium. Assim nasceu a penicilina, que mudou a vida da gente. Mas a história é ingrata. Ele não ganhou o prêmio Nobel. Sabem quem ganhou o prêmio Nobel? Por isso que eu pus com letra bem pequenininha, para que ninguém, aqueles que têm a minha idade, não pudessem enxergar. Flore e Chaim, eles transformaram uma invenção humana na nossa, hoje, indústria farmacêutica, que é óbvio de ajudar tanto a medicina, ela, porém, exagera um pouco, porque, na verdade, não se pode comprar saúde dentro de nenhuma farmácia. A saúde sempre foi e sempre será um estilo de viver. Hoje as pessoas estão acostumadas a tomar medicamento todos os dias e todas as horas. Seria tão melhor e tão mais simples as pessoas passarem simplesmente a resgatar a real beleza da vida, que é o ato de viver.